terceira parte do nosso mini treinamento de hoje, que é focado na vida espiritual. A vida espiritual não é fácil. Foi fácil para Cristo? É bom que vocês saibam que a ocorrência universal, que foi aquela morte e ressurreição de Cristo, isso não é religião. Isso é uma coisa que aconteceu, super bem documentado. Antes de Cristo já tinha o Primeiro Testamento, a primeira parte da Bíblia, depois vem o segundo. Então, vamos lá, seguinte, quem escreveu? Bom, para o cristão, quem escreveu é o Espírito Santo. Por que Jesus Cristo, se é Deus, veio ser homem? Exatamente para salvar o homem, para salvar a humanidade. Não é salvar o mundo, porque o mundo é um sistema que jaz no maligno. Só que quem não, não tiver o coração aberto para nos escutar e tantos outros homens e falar com Deus e abrir o coração para o Espírito Santo, não entende o que eu estou falando. Por isso que nós temos muito poucos seguidores. E a gente sabe que é isso. Jesus Cristo também tem poucos seguidores. Paulo, que escreveu metade, quase do Segundo Testamento, tem poucos seguidores. Tem, né? Bom, perguntas do workshop. Então vamos passar aqui pro vídeo que nós iniciamos sexta-feira. Ouça, por favor, o caminho da experiência espiritual. Então aqui eu sempre me apoio em quem sabe mais, né? Como é o caso do preletor. E isso está na playlist aí, ó, D719. Lá você tem o original. Então vamos escutar um pouquinho. Sido no meu coração há algumas semanas ou meses. Nós tivemos há 2 ou 3 semanas atrás um encontro em um outro contexto, onde buscamos estudar inicialmente, podemos completar pela extensão, os chamados Maskil, ou Salmos Didáticos. Aqueles salmos são numa série de 14, conforme a divisão de nossas Bíblias, e 13 no final, já que os salmos 42 e 43 são um salmo só no texto original. E salmos, na nossa Bíblia, 14 salmos devido à numeração. O que há de interessante ali foi o assunto então passado, não é nosso assunto para agora, apenas fazendo uma conexão aqui, é que esses chamados maskil, palavra que aparece unicamente nos Salmos e em nenhum outro lugar na Bíblia, tem o sentido de instrução, de prudência, de ser instruído. E aqueles salmos, por isso, são chamados de didáticos, ou salmos de instrução, salmos didáticos. Assim é traduzido na nossa versão em português, maskil, salmo didático. Eles apresentam um caminho de experiência espiritual. Esse é o ponto. Quando nós estudamos aqueles maskil um a um, nós vamos ver que não apenas eles apresentam um caminho de experiência espiritual, mas apresentam um caminho ascendente de experiência espiritual. Sabe, irmãos, isso de muitas maneiras deve nos interessar, por diversos motivos. Se o Senhor permitir, gastaremos tempo, toda a reunião de hoje, fazendo uma necessária introdução para esse tema, que certamente irá nos ajudar, creio assim, espero no Senhor, a sermos checados nesse assunto, particularmente do subjetivismo, no que concerne à experiência espiritual. Todos nós temos muita dificuldade no que concerne a entender bem esse caminho do progresso espiritual, ou da experiência espiritual verdadeira, genuína, que realmente tem sentido, tem conteúdo e consistência diante do Senhor. Porque nós somos, por natureza, extremamente subjetivos e subjetivistas. Então, a grande ajuda que recebemos naquele primeiro contexto que eu abordava, os maskil, é que nós temos descrito nos Salmos, de uma maneira única, realmente singular, o caminho da experiência espiritual. Interessante que o primeiro salmo já mostra a primeira base: arrependimento e perdão.
Esse é o primeiro passo na jornada e na experiência espiritual. E assim nós temos, como falamos, 14 salmos. E eles passam por vários temas, é claro, já que é um caminho ascendente. Então ele vai falar de arrependimento, perdão, justificação, bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Salmo 32 é o primeiro dos 14, masquil. Então ele prossegue até o Salmo 142 ou 3, se não me engano, o último deles, traçando uma jornada, um caminho ascendente de experiência espiritual, passando inclusive pelo assunto da batalha espiritual. Infelizmente, esse é um outro tema em que, de modo geral, nós somos muito pouco conscientes. O que significa na vida cristã a batalha espiritual? Parece que de tantas maneiras, uma geração de modo geral hedonista na qual nós estamos mergulhados, nós compreendemos, por isso, muito pouco do assunto batalha espiritual. Mas a Bíblia é tão clara em abordar muitas facetas da batalha espiritual. Romanos, Coríntios, 2 Coríntios 10, Efésios 6 e outros textos mais. Então, o caminho da experiência espiritual, de acordo com aqueles masquilim ou masquil, os salmos didáticos, passa pelo tema batalha espiritual. Mas, como dissemos, esse não é nosso tema para esses dias. Nós iremos, na verdade, dar um passo para trás do que fizemos nesse contexto anterior, estudando um pouco desses salmos com outros irmãos. Poderíamos dizer que vamos fazer uma introdução a esse assunto dos masquil. Então, estamos andando para trás, ao invés de andar para frente. Mas um andar para trás extremamente necessário, porque buscaremos entender, usando algumas passagens bíblicas específicas, talvez algo sobre a epístola aos Filipenses, se o Senhor permitir, como a Bíblia é precisa em nos traçar um caminho de experiência espiritual. Claro que cada um de nós tem as suas nuances particulares de experiência com o Senhor. Mas a Bíblia traça um mapa, uma jornada, um caminho, para que nós estejamos seguros se essa chamada experiência espiritual, aqui coloquemos entre aspas, que estamos vivendo, ela é genuína. Um servo do Senhor do século passado disse assim: ouça bem, toda experiência espiritual que não nos acrescentar algo mais da visão espiritual, da glória ou das glórias da pessoa e da obra do Senhor Jesus, devem ser consideradas de nenhum valor. Eu acho que isso é muito importante. Qualquer experiência espiritual. Qualquer experiência espiritual. A pergunta é: estamos tendo experiências espirituais? Porque o religioso acha que tá. O religioso, por falar que acredita em Deus, ele já se coloca numa posição que tá tudo certo com Deus. Porque ele tá fazendo as coisas direitinho. E ele acha como sendo um bom menino, uma boa menina. Ele tá fazendo tudo certo. E esse é o problema. É o que ele está alertando para a experiência espiritual. O título desse estudo nosso, aqui no Mini Treinamento, o caminho da experiência espiritual. Então, a experiência espiritual, primeiro ela é ascendente, ascensional. Ela vai aumentando a partir das circunstâncias vividas. E essa elevação da experiência espiritual, ela transforma a gente. E a gente sabe que foi transformado. E essa transformação é como se tivesse Cristo crescido em nós. Bom, mas para Cristo crescer, ele precisa nascer. E onde que ele nasce? Ele nasce naquela cruz. A gente tem que morrer naquela cruz para os afetos do mundo. E aí tem um sentido figurativo, né? Espiritual. O que é morrer para o mundo? Eu estou vivo, mas eu venho morrendo para o mundo. Ou seja, as coisas do mundo começam. Não tem mais sentido. Isso é progressivo. Para cada um, de acordo com os propósitos que Deus tem para ele, para ela.
E isso é muito duro, porque as pessoas que você ama, as pessoas próximas, elas não compreendem. Então você fala uma coisa e ela não entende. Ela tem ideia fixada em outro lugar. E a Bíblia diz isso. A Bíblia fala do mundo, fala. Mas a pessoa lê de uma conotação religiosa, não vivencial. Porque o novo nascimento significa uma vivificação do espírito. Eu tenho usado o termo que imagina um nenê que nasce hoje, como se imaginasse que ele tivesse uma lâmpada. Então nasce uma lâmpada nele, só que a lâmpada nasce apagada. Por isso que a Bíblia fala, 2000 anos atrás, que a pessoa nasce com o espírito mortificado, mortos em delitos e pecado. Só com o novo nascimento, em Cristo, que é espiritual, que a pessoa então passa a ter uma vivificação do espírito, ou seja, a lâmpada acende. Né? Bom, senhor, já deu meu tempo aqui hoje, nosso tempo, e continuamos amanhã, tá bom? Bom dia aí para vocês e boa semana.